Olá pessoal, vamos terminar hoje a parte 6 do livro Meditações de Marco Aurélio, Pensamentos para mim próprio. Parei na parte 52, eu vou reler o 51. O homem amante da glória faz consistir a sua felicidade na atividade de outrem. Lembra? Eu dependo do outro se eu dependo de reconhecimento. O voluptuoso nas suas próprias sensações, os sentidos, né? Eu estou ali fazendo as coisas, movida pelo desejo, pelos sentidos, então dependo deles. Eu preciso comer chocolate para estar bem, eu preciso ser a mais linda, mais famosa para me sentir, dependo de sensações também. O homem inteligente é aquele que escolhe dentre ele da sua própria conduta depende. Continuando então, item 52. É-me permitido, sobre este assunto, não ter opinião e evitar perturbar a minha alma, porque nelas próprias as coisas não têm uma natureza capaz de criar juízos. Vou continuar. 53. Habitua-te a prestar a maior atenção ao que se diz e tanto quanto possível penetra na alma de quem fala. Item 54. O que não é útil à colmeia também não é útil à abelha. Ponto-chave aqui novamente, ele nos lembrando desta importância de trabalhar para o todo. O que não é útil ao todo não é útil apenas, né, para mim. Eu vou fazer isso porque isso é útil para mim, mas o todo não me interessa. Não. Tudo que é útil, tudo que eu faço para o todo é útil para mim. Lembrando a questão da utilidade, que a utilidade não é o que é agradável. A utilidade é aquilo que te faz crescer. Lembra dessa história? 1000 vezes ele vai nos dizer. E aí ele nos lembra aqui o seguinte, das opiniões. Hoje o nosso mundo vive cheio de opiniões, né? E todo mundo achando que precisa dar a sua opinião, mas muitas vezes essas opiniões, elas não têm nenhuma verdade. É simplesmente uma opinião, é aquilo que me agrada, né? Eu não tenho certeza de nada do que eu estou dizendo, mas eu estou defendendo às vezes uma posição. Eu acho que eu preciso defender aquilo com todas as garras, porque senão eu não vou sobreviver, né? Se eu não defender que eu sou o melhor profissional do mercado, isso e aquilo, e aí eu defendo um partido, eu defendo uma escola, eu defendo apenas uma religião, eu defendo apenas um país. E eu vou ficando perturbado com a minha alma, porque a minha alma é una. Então temos que tomar muito cuidado, né, nessa capacidade de analisar as coisas no uso da nossa razão. Muito importante cada vez mais a gente poder usar a razão, a lógica para extraindo realmente, né, o que é uma verdade universal. Não uma coisa que eu acredito porque é boa para mim, por exemplo, para o meu grupo. Se os marujos injuriassem o homem do leme, ou os doentes, o médico, preocupar-se-iam eles com outra coisa que não fossem os meios a aplicar, um para salvar a equipagem, o outro para salvar os seus clientes? Quantos homens entrados comigo no mundo já dele partiram? Aqueles que têm icterícia, o mel parece-lhes amargo. Aqueles que foram atacados pela raiva temem beber. E as crianças acham a sua bola muito bonita. Por que irritar-me? Parece-te que o erro seja menos forte que a bilis no ictérico e o vírus no homem mordido por um animal raivoso? Ninguém te impedirá de viver de acordo com a razão da tua natureza, e nada te sucederá que viole a razão da natureza universal. Quem são aqueles a quem se quer agradar e com que objetivos e por que processos?
como o tempo depressa terá engolido tudo isso e quantas coisas ele já engoliu. Eu li direto aqui, encerramos a parte 6, agora vamos comentar então novamente. O que não é útil ao todo também não é útil ao indivíduo. Então não podemos pensar do pequeno para o grande. Obviamente o pequeno, quando analisado corretamente, ele representa o todo. Mas essa ideia, esse conceito, né, do que o que é bom para o todo é bom para mim, já traz uma percepção de vida completamente diferente. Então aquilo que eu devo fazer é aquilo que leva ao caminho da unidade e do bem sempre. Então isso é o que a minha alma hoje tem como missão enquanto encarnada dentro de um corpo físico cheio de sentidos. E esses sentidos eles vão sempre apelar como uma criança cheia de birra, irritada, querendo ser mimada, querendo agradar aos seus sentidos. E a gente precisa lembrar por que estamos aqui. E olhar como o adulto. Quando tem duas crianças brigando por uma bola, o que o adulto faz? O adulto diz, olha, essa bola é de todo mundo, não é? Então você brinca um pouquinho com a bola aqui, brinca um pouquinho ali, e se a criança continuar com muita birra, não, ou é tudo ou é nada. Então ela fica sem nada, né? Não porque o adulto está com raiva da criança, mas porque ele está ensinando para ela que as coisas precisam ser, por exemplo, compartilhadas. E aí ele diz aqui, né, só para finalizar, que isso é o fundamental. Hoje eu não vou falar muito. Nada deve te impedir de viver de acordo com a razão da tua natureza e nada te sucederá que viole a razão da natureza universal. Então, o universo é ordem. Tudo o que acontece ao homem acontece com um propósito. Não é que tudo que eu faço acontece porque Deus quis. Tudo que você faz, tudo que acontece na nossa vida também acontece como causa e efeito daquilo que você faz. Causa agora para um próximo efeito, efeito do que você já fez também. E claro que só existimos unos com Deus. Então, obviamente que tudo que sucede na sua vida faz parte desta ordem que você vai aprender, estaremos aprendendo ou pelo amor ou pela dor, isso está muito claro. Agora, o que vai me impedir de viver de acordo com a minha razão, a minha natureza de ser humano, só existe uma coisa, eu mesmo. Eu não posso terceirizar responsabilidades. Lembra que já falamos sobre Adão e Eva, né? Foi por causa dela que eu fiz. Eu sou assim porque minha mãe quando eu tinha 5 anos de idade, porque meu pai quando eu tinha 10 anos de idade, porque meu ex-marido, minha ex-namorada fez aquilo e depois disso nunca mais eu fui o mesmo. Se você nunca mais foi o mesmo, eu não sei que mesmo é esse, estou falando aqui simbolicamente, mas se sua alma continua perturbada com o passado, é porque sua mente está trazendo para o presente essas recordações completamente desnecessárias. Porque se algo aconteceu no passado, ele era útil também para a sua vida. E para quê? Para que você crescesse e não ficasse como uma criança irritada que nada agrada. Aqui tem uma série de sutilezas, né? A gente precisa às vezes pensar no prático, no básico. Essa semana eu passei por uma situação. Eu conversei com uma pessoa, falei uma coisa bastante simples e a pessoa me respondeu: assim você nos ofende. Olha, eu falei com uma pessoa e a pessoa respondeu inclusive no plural, né? Nos ofende quem, né? Já é uma pessoa que já não está se vendo ali como um indivíduo, já faz parte, por exemplo, de um casal, de uma família, né? Já pega alguma coisa que foi dita para ela e já transforma, por exemplo, num coletivo. Isso não é uma crítica a ninguém, eu estou aqui trazendo um exemplo concreto. Quem se ofendeu com o que foi dito foi a própria pessoa.
porque a leitura que a pessoa fez significava: eu sou uma pessoa que eu sou perfeito, tenho muitas qualidades. Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, né? E isto que você me diz me fere, porque eu estou escolhendo me ferir, né? Porque você me deu, por exemplo, uma sugestão. No caso, foi inclusive uma sugestão que eu dei. Eu dei uma sugestão para uma pessoa e a pessoa se ofendeu. Se eu tivesse errado, realmente, eu pediria desculpas. Eu pedi desculpas da mesma maneira. Por quê? Porque a pessoa se ofendeu por ela mesma, mas tudo bem. Foi a minha palavra, apesar de não ter nada nisso. Então, assim, a felicidade dessa pessoa depende, veja, do que o outro diz e dos filtros que ela tem. Porque se tudo que alguém diz não está de acordo com a forma que eu gostaria que dissesse, com o que dissesse, né? Eu começo a colocar no outro todos os meus motivos da minha infelicidade, porque o outro disse algo que eu não queria ouvir, o outro falou na hora que eu não queria e tantas outras coisas. Então precisamos estar presentes o tempo todo com essa atenção para não nos irritarmos conosco, para não nos irritarmos com os outros e para vermos a virtude destas pessoas, inclusive dessa pessoa que eu digo que tem milhares de virtudes, se relacionar com o luminoso de cada um, com o nosso luminoso, lembrando que quando nos relacionamos com o nosso luminoso, de alguma maneira é a nossa verdadeira essência, né? Essa alma que é luminosa. Estamos aqui vivendo na dualidade que é como se fosse a noite que esconde essa alma iluminada que sempre foi, sempre é e sempre será. Então, quanto menos colocarmos coisas em cima de nós, quanto menos colocarmos coisas em cima dos outros, qualificando, a bola é bonita, isso é doce, isso é amargo, quanto menos ficarmos, quanto menos fizermos isso, menos atrapalhamos com a nossa própria conduta. É importante termos esse objetivo que ele diz aqui, né? E dar passo a passo para essa realização do ser na existência, porque estamos na existência e aqui é o nosso campo de batalha. E aqui já somos vencedores. A questão é quando agiremos com essa inteligência do homem nos conduzindo para que essa batalha esteja ganha agora, hoje, nesse segundo que eu estou vivendo e não amanhã. Lembra? A vida é efêmera. Precisamos estar quites com a vida no aqui e no agora. É o famoso pelas vossas obras, né? Vos conhecereis. Beijos para vocês, pessoal. Amanhã fazemos um resumo do capítulo 6. Breve resumo para entrarmos no 7 já, começando então a nos aproximarmos do final. São 12 partes, ainda tem muito. Até aqui foram mais ou menos 60 vídeos, então deve ter mais 60 vídeos. Pelo menos mais 2 meses talvez juntos. Beijos para vocês, espero que vocês estejam refletindo. Bye, bye.